Olá, graça e paz, amém? Queria te convidar hoje para nós conhecermos, lembrarmos uma história que está na Bíblia, que é uma história que chama muita atenção, que em 2 dias morre quase 15 mil pessoas por conta de um coração de um homem que se inflamou, coração de um homem que queria uma liderança que não era lícita para ele, não é? Existiu um homem chamado Corá. Nesse momento da história, eu entendo que o povo não entrou na Terra Prometida por conta dos 10 líderes que não tiveram fé no Senhor. Então, eles não entram na Terra Prometida, eles estão ainda aí no deserto. E um homem chamado Corá, em outras versões Coré, né? Esse homem é da tribo de Levi. Esse homem junta força com Datã e Abirão, que são da tribo de Ruben, e também junta força com mais 250 outros líderes da comunidade de Israel, que haviam sido nomeados membros do concílio, não é? Então, Corá, movido, não é, pelo desejo de liderança, ele se rebela contra Moisés e Arão, e junta força com esses outros homens, não é? Ele convence esses outros homens, incendeia o coração desses outros homens, e esses outros homens compram a briga de Corá, que está no seu coração, e esses homens se rebelam contra Moisés e Arão. Eles se apresentam, não é? Corá se apresenta juntamente com esses 250 líderes da comunidade de Israel, diante de Moisés e Arão, não é? Então Corá vai dizer: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que você se coloca acima da assembleia do Senhor? Não é? Moisés ouve isso, prostra-se rosto em terra, e diz a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Não é? E diz, né, você, Corá, e todos os seus seguidores deverão apresentar amanhã com seus incensários, coloque fogo neles e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Moisés também fica muito irado com os levitas, não é? Por conta de tudo que Deus, né, tinha escolhido eles, não é, para fazer o trabalho no tabernáculo. E agora eles querem também o sacerdócio, né? Moisés exclama com eles, né? E também Moisés exclama também com Corá, não é? E diz para Corá: contra o Senhor que você, Corá, e todos os seus seguidores se ajuntam. E fala em tom de pergunta: quem é Arão para que vocês se queixem contra ele? Então Moisés manda chamar Datã e Abirão, que não estão de corpo presente, não é? Mas concordam com Corá, estão junto com Corá, não é? Nessa rebelião. E Datã e Abirão diz assim: nós não iremos. E ainda murmuram dizendo que não lhe basta, falando para Moisés, né? Não lhe basta nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel. Entendo aqui que ele está se referindo ao Egito, para matar-nos no deserto. Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Datã e Abirão responde assim para Moisés. Então, no outro dia, não é? Se apresenta com os incensários 250 homens, junto com Corá, Arão e Moisés, todos com fogo e incenso perante a entrada da tenda do encontro. Não é? Quando Corá está reunido com todos os seus seguidores junto à tenda do encontro, incita esses homens contra Moisés e Arão. Logo a glória do Senhor aparece a toda a comunidade e o Senhor diz a Moisés e Arão:
Afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostram-se rosto em terra e dizem, né, ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando só um homem pecou. Note que Moisés joga na conta de Corá, né, um só homem pecou, mas todos os corações inflamados também estão pecando nesse momento, não é? Logo o Senhor responde a Moisés, então diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levanta-se e vai onde está Datã e Abirão, porque eles fazem parte da rebelião, mas não vão até lá. E juntamente, não é? Moisés levanta-se e vai onde está Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Não é? Então Moisés adverte a comunidade que se afaste das tendas desses ímpios. Não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Né? Então a comunidade se afasta das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinha saído, estava em pé à entrada, né, de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés à comunidade que estava em volta, não é? Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se fizer algo acontecer totalmente novo e a terra abrir a sua boca, engolir junto com tudo que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, o povo ouvia, não é, os seus gritos de debaixo da terra. Então, diante desses gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Porém, não acaba aí. Já no dia seguinte, toda a comunidade começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor e se ajuntaram contra Moisés e Arão. Então Moisés e Arão se voltam para a tenda do encontro e repentinamente a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão correm para a frente da tenda do encontro e o Senhor diz a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostram-se rosto em terra, e Moisés diz a Arão: pegue o seu incensário, Arão, e põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou, a praga já havia começado, então a praga já estava matando pessoas entre o povo. Então Arão se coloca entre vivos e mortos, apresenta essa propiciação com o seu incensário e a praga cessa. Porém, quando a praga cessa, já haviam morrido 14.700 pessoas daquela praga naquele dia, não é? Além dos que haviam morrido no dia anterior por causa de Corá. Então nós temos 14.950 mortes, quase 15.000 pessoas morrem em 2 dias, por conta que o coração de um homem se incendiou por uma liderança que não era lícita ele desejar, uma liderança que era baseada em testemunhos e milagres e maravilhas e tudo mais. O Senhor deu testemunho que chamou Moisés e Arão para tal função. Eles não eram pessoas que se levantaram por si só. Então, a semente de Corá, não é? Ela leva 14.950 pessoas à morte.
Então logo nós vemos que homens incendiados por poder, por governar, é mais um tipo de praga que mata, e mata muitas pessoas, não é? O que nós podemos ver aqui nesse texto, não é? Nós temos aqui homens, não é? Pessoas, seres humanos, com ganância do poder de governar sobre o povo. Essa ganância, ele incendeia o coração das pessoas, ele semeia no coração das pessoas, ele não mede as consequências disso. Então ele trouxe morte sobrenatural sobre a sua família, sobre si próprio, e também atraiu, não é, fez, né, semeou no coração das pessoas esse sentimento, e essa multidão atrai a ira de Deus, e a ira de Deus se revela com mortes através de pragas. Não é? Então nós temos esses homens gananciosos que trouxe mortes, não é, muito estranha ali, né, sobrenatural, e também a semente deles fez com que as pessoas atraíssem a ira de Deus, e a ira de Deus se revelou com uma praga, com uma peste que matou 14.700 pessoas. Nós vemos também, né, porém também nós temos esse lado, não é, que mostra o poder da intercessão desses homens que tiveram sua liderança confirmada por Deus, Moisés e Arão, mesmo feridos pela traição desses líderes e a traição do povo que Deus entregou nas mãos deles. Esses homens buscam a misericórdia de Deus, Moisés e Arão, com ferramentas espirituais, com conhecimentos espirituais, e acontecem mortes? Sim, porém o número poderia ter sido maior, não é? Porque nenhuma transgressão fica impune, principalmente contra uma liderança ordenada por Deus. Liderança do povo de Deus não se toma, você é nomeado por Deus. E Deus dá sinais, não é? Quando ele levanta a liderança, ele dá sinais. Essas pessoas são diferentes. Elas não pegam a liderança através de poder, através do poder da rebelião, não é? E só reforçando essa questão de homens, não é, que tem a ganância do poder, a ganância da governança. Eu trouxe aqui a lembrança Hitler, não é? Um austríaco que incendeia uma nação, nasce a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, por volta de 6 anos. E os valores que eu pesquisei e encontrei, eles variam de número de mortes, de 60 milhões de pessoas até 85 milhões de pessoas. Se você distribuir isso por 6 anos, isso no mínimo daria 10 milhões de pessoas por ano. Não chega nem perto dessa praga, que é a praga do momento, não é? Eu gravo esse vídeo agora, em 2021, mês de junho. E até o momento que eu peguei os dados da morte da Covid no mundo todo, ela chega em 3,7 milhões, é um número aterrorizante. Porém, não chega aos 10 milhões que Hitler incendiou uma nação e incendeia toda uma guerra, não é? Então nós vemos que homens que têm ganância de poder matam, ou matam mais que as pragas, ou matam tanto quanto as pragas, não é? Nós estamos em 2021, 2022 nós temos eleição presidencial, governador. Essa próxima eleição, se eu não estou errado, tem até senador, deputado, tem os senadores também. Enfim, nós temos que clamar por Deus para que nós tenhamos um governo, não é? Um governo não só pedimos um presidente para Deus, mas pedimos também governadores, deputados, senadores, todo esse conjunto, não é, de pessoas, e que esses homens, não é, eles tenham temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então fica com essa meditação, que Deus possa alcançar o seu coração, que Deus possa trazer paz para você nesse momento, não é? Aterrorizante aí para algumas pessoas.
Mas se você confessou o Senhor como seu Deus, como seu pastor, descansa o seu coração, porque o Senhor guarda aqueles que conhecem o seu nome. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe. Até mais. Até uma próxima.